tudo bom? Olha só, começando mais uma vez Galerinha, tudo bom? Olha só, começando mais um bimestre, isso mesmo, nós vamos agora iniciar o nosso quarto bimestre. Por mais que a gente esteja ainda findando aí o terceiro bimestre, nas últimas provas, nós vamos dar início ao nosso último bimestre. Olha só como tudo passa muito rápido, né? Então assim, atentos para mais um bimestre, mais conteúdos novos para estar aprendendo, para que a gente possa terminar essa última etapa agora e começarmos mais um bimestre aí, certinho? Conteúdo novo, matéria nova, e assim, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra assim como vocês fizeram com os últimos bimestres. Nós vamos iniciar esse bimestre agora falando um pouquinho sobre áreas de figuras planas. Vamos trabalhar também volumes e medidas, certinho? Bom, mas a aula de hoje ela vai estar focada em área, certo? Área de algumas figuras. Quais figuras nós vamos trabalhar? Retângulo, paralelogramo, quadrado, figuras como essa, certinho? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre triângulos, trapézio, círculo e losango. São as áreas, as figuras mais importantes que vocês vão ver nos próximos capítulos desse bimestre, certinho? Depois que estudarmos um pouquinho sobre as áreas dessas figuras, nós vamos trabalhar o volume delas também, tá bom? Então é importante que você entenda cada uma dessa etapa, desses conceitos, para que a gente possa depois seguir com as etapas desse conteúdo, ok? Vamos lá, primeiro que nós temos que ver são as fórmulas. Para cálculo de área dessas figuras existem fórmulas. Essas fórmulas elas não estão presentes no livro de vocês, pelo menos não a maioria delas. Então é importante que você faça a anotação de cada uma das fórmulas que foi colocada aqui para vocês diante de cada uma dessas figuras. Vamos lá então? Bom, nós vamos começar falando sobre retângulo e paralelogramo. Então quando eu falo de um retângulo, nós vamos começar falando sobre ele. O que nós temos? Um retângulo, imagina aqui, eu tenho um terreno de formato retangular, você pode imaginar o terreno da tua casa. O que eu posso pensar num paralelogramo? Quando eu penso em paralelogramo, eu penso numa figura com esse formato aqui, paralelogramo. É como se fosse um retângulo deitado, certinho? Então eu tenho aqui um retângulo, um paralelogramo, e para que eu possa calcular a área dessas figuras, eu penso o seguinte, a área é dada pela base vezes a altura, apenas isso, Então você vai pegar a medida da base e vai multiplicar pela altura. Vamos supor um valor aqui, Suponha que ele tem uma medida aqui embaixo de 8 metros. Ele tem uma altura de 3 metros. A mesma coisa aqui. Pega a base e multiplica pela altura da figura. Então o que nós teríamos como área aqui? 8 vezes 3. Eu teria uma área de 8 vezes 3, 24 metros quadrados. Tá vendo como que é fácil, galera? Então, anota essa primeira fórmula, base vezes altura. E se fosse um quadrado? A mesma coisa, base vezes altura, ou lado vezes lado. Por quê? Porque um quadrado tem todos os seus lados iguais. Primeira fórmula anotada, fácil. Nós vamos para a segunda figura, ver qual é a fórmula e como ficaria a aplicação dela num exemplo também. Vamos lá comigo, olha só. A segunda figura que está aparecendo aqui é um triângulo. Vamos lá, um triângulo. Quando eu penso em triângulo, está aqui a nossa figura, tá? Esse triângulo está bonitinho, mas poderia ser um triângulo tortinho e tal. Apenas o que eu preciso de um triângulo, uma figura de 3 lados. E qual que é a fórmula? A fórmula é essa aqui, A área dada por base vezes altura dividido por 2. Por que dividido por 2? É como se nós pensássemos nessa figura aqui, Se eu dividir essa figura ao meio, eu tenho um triângulo, quer dizer, eu tenho metade da figura. Base vezes altura, tá vendo? Só que eu divido por 2 porque eu tenho a metade. A mesma coisa aqui, Imagina que você dividisse a figura ao meio. Então seria o quê? Apenas a metade da figura. Tá vendo como é tranquilo lembrar da fórmula sobre triângulo? Então, como que eu posso pensar? Imagina que essa figura ela tem uma base de 10 centímetros. Ela tem uma altura de 12 centímetros. A mesma coisa, para calcular a área você vai fazer o quê? Vai pegar a base que vale 10, vai multiplicar pela altura que vale 12, pega o resultado, faz o quê? Divide por 2. 10 vezes 12, você vai ter 120, dividido por 2, você vai ter o quê? 60. Como está em centímetros, centímetros quadrado. Tá? É importante você colocar essa unidade de medida. Bom, nossa segunda fórmula já foi apresentada para vocês. Mas eu já lembro disso de anos anteriores.
Perfeito, melhor ainda, quer dizer que você não vai ficar precisando buscar lá no livro, buscar na aula do professor qual foi a fórmula apresentada, certinho? Então, a área do retângulo e do paralelogramo, do triângulo, são duas fórmulas que eu apresentei para vocês, só que nós temos ainda mais 3 formas. Vamos lá comigo na segunda etapa agora do vídeo, para poder ver como são essas outras 3 formas? Vamos lá! Para essa etapa agora, nós vamos ver a forma do trapézio. O que é um trapézio? Imagina essa figura aqui, ó, um trapézio, ó. Vou pegar aqui, opa, um trapézio, olha só. Então, essa figura me representa um trapézio. E como se calcula a área de um trapézio? Vou pegar o seguinte, ó. Eu vou pegar a base maior, vou somar com a base menor, vou multiplicar pela altura e vou dividir por 2. O que eu tenho? Ó, vou colocar aqui, ó. Base maior, vou chamar de Bzão. Base menor, vou chamar de Bzinho. E aqui, ó, eu tenho a altura da figura, certinho? Então, eu vou pegar a base maior, vou somar com a base menor, vou pegar esse resultado, vou multiplicar pela altura e dividir por 2. Então, já anota mais uma fórmula aqui para vocês, ó. Então, vamos supor que essa base maior, ela tem aí 10 centímetros. Vamos imaginar que essa base menor, ela tem 6 centímetros. E vamos imaginar que a altura dela é 5. Estou dando valores aqui, galera. Isso pode aparecer qualquer coisa para vocês. Mas vamos lá, o que nós temos? Então, a área dada por base maior mais base menor vezes a altura. Pega o resultado, faz o quê? Divide por 2. Olha que fácil. Você tem todas as informações, você só precisa jogar na fórmula. Então você tem que a área é dada por quê? 10 mais 6, 16, vezes 5 dividido por 2. Olha aqui na frente o resultado, ó. 16 vezes 5, eu vou ter 80. Dividido por 2, eu vou ter o que? 40 centímetros quadrados de área. Então, nós já vimos agora a nossa terceira fórmula, né, dentro das figuras, né, planas, certo? Área de figuras planas. Então já vimos a terceira fórmula. Está faltando 2 fórmulas aí, do círculo e do losango. Vamos lá, anotou essa fórmula já? Para que a gente possa ver mais 2 aqui? Vão comigo para mais 2 fórmulas. Nesse momento agora, nós vamos falar sobre o círculo, certo? A fórmula do círculo. Então você imagina aqui agora um círculo. Opa, vamos lá. Olha só, para mim calcular a área de um círculo, eu tenho a seguinte fórmula, ó. Pi vezes o raio ao quadrado, tá? É diferente você calcular o comprimento da circunferência. Isso aí vai ser uma outra etapa, quando nós falamos sobre medida ou até mesmo volume. Pi vezes o raio ao quadrado, eu tenho o quê? Eu tenho a área do círculo. E quanto vale π? Isso o enunciado pode trazer. 3, 3.1, 3.14. Quando ele trouxe ali uma informação, eu vou usar como 3.1, certo? Eu normalmente uso 3.14. Questões de vestibular tem usado muito como 3 para aproximar resultado por causa da extensão de uma prova, certinho? Então a única coisa que você precisa conhecer aqui é o raio. O raio é o quê? É a medida do centro até a circunferência, certo? Então aqui você tem o raio. Então vamos supor que esse raio aqui tem um raio de 5 centímetros. Vamos imaginar que esse raio aqui, se eu vou mudar a cor do canetão, vamos supor que esse raio tem 5 centímetros. Então agora ficou fácil, a única informação que você precisa é conhecer o raio da figura. Então a área ficaria o quê? Π, eu vou usar com 3,1 vezes o raio, vou colocar aqui, ó, 5 ao quadrado. Então a área vai ficar 3,1 vezes 5 ao quadrado, 25. O que nós precisamos fazer agora? A multiplicação aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, ó. 3,1 vezes 25. Vamos lá comigo. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Por uma casa. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. 5, 7, 7. Uma casa após a vírgula, né? Então eu tenho uma área de quanto? 77,5 centímetros quadrado. Professor, mas se eu usasse 3.14, não daria esse valor, nós vamos encontrar outro valor, certo? Mas é algo próximo, muito próximo.
certinho? Você vai poder observar isso pelas alternativas. Se na tua alternativa tem uma casa após a vírgula, provavelmente ele usou 3.1. Se tiver duas casas após a vírgula como resposta, quer dizer que ele usou 3.2 ou 3,14, né, como resposta, como valor para P, certinho? Então aqui está a nossa quarta fórmula já. Vamos para a nossa última fórmula de hoje. É muita informação, mas são fórmulas fáceis que nós temos usado. Está faltando quem? Do losango. Losango a gente lembra o quê? Daquela parte interna da bandeira do Brasil, certinho? Então olha só, vou colocar aqui do lado como a nossa quinta e última fórmula. Vou imaginar aqui, ó, um losango. Opa, vamos lá. Olha só, nós temos ali, ó, um losango. Então nesse losango, o que nós encontramos? Sua diagonal maior, certo? E a tua diagonal menor, quer dizer, você tem duas diagonais ali. Como eu falei, anota essas fórmulas, porque elas não vão estar aparecendo em todos os livros de vocês. Então o que eu vou fazer? Para calcular essa área, eu vou pegar o seguinte, ó, eu vou pegar a diagonal maior, vou multiplicar pela diagonal menor, vou pegar o resultado e dividir por 2, certo? Diagonal maior vezes diagonal menor, pega o resultado e divide por 2. Fácil também, né? Olha cada forma simples. Então, vamos supor que essa diagonal maior, ela tem aí 15 centímetros. Então, coloquei aqui, ó, diagonal maior, 15 centímetros. Vamos imaginar que a diagonal menor tenha 10 centímetros. Vamos supor esses valores aqui. O que eu preciso fazer? Multiplicar esses dois valores e dividir por 2. Ah, professor, mas eu posso pegar e calcular a área de um triângulo? Certo, você também pode pensar nisso, certo? Porque a figura é dividida em 4 triângulos. Se você sabe a área de um dos triângulos, você consegue pegar esse resultado e multiplicar por 4, mas também tem uma maneira de calcular a área de um losango. Mas vamos lá, ó, a área é dada por quem aqui, ó? Nesse caso, 15 vezes 10, pega o resultado e faz o quê? Divide por 2. 15 vezes 10, você vai ter uma área de 150, dividido por 2, você tem o quê? 75 centímetros quadrados de área do losango. Tá vendo? Fórmulas fáceis, simples, já estudadas nos anos anteriores, que vai ser fundamental para o andar desse bimestre, tá bom? Tem muita coisinha, como eu falei, volume, medida, probabilidade ainda dentro desse conteúdo, dentro desse bimestre, conteúdo extremamente importante para vocês. Espero que vocês tenham aí relembrado, ou se você não tem estudado, você tenha entendido, certo? A aplicação de todas essas fórmulas, né? Dessas figuras em alguns exemplos que foram usados, certinho? Porque a partir de agora, já que você tem todas essas informações, nós vamos trabalhar alguns exercícios da apostila para a nossa próxima aula, que você tem que fazer correção, certinho? Abraço, galerinha, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchauzinho!